Convidado chegou. No programa de hoje, o historiador e estudante de medicina Fernando Holliday, o negro de estimação da direita. O brabo Fernando Holliday. Tá aqui o Holliday. E aí, Holliday, tá funcionando o microfone? Fala alô. Alô, alô? Tá funcionando muito bem. Você tá a cara do Mbappé, hein? Ô, Holliday. Cara, eu tentei cortar sozinho o meu cabelo, foi um desastre. O pequeno Mbappé. Aí o barbeiro tentou consertar, velho. Culpa do Doná, meu barbeiro, que nunca tem horário pra mim. Você tá tretando, tá a maior treta. A internet. A direita está se autodestruindo. Tá maior tretaiada, um brigando com o outro. Eu também não consigo entender direito o que está acontecendo. E a lógica também. Pois é, né? A última treta foi essa do Chiquini com o Paulo Figueiredo. E assim, uma coisa que eu não entendo é porque que as pessoas não mandam mensagem umas para as outras, né? Porque assim, o Chiquini, ele tinha até sua certa razão quando ele diz que o Paulo Figueiredo fez uma análise ali que desfavorecia a defesa dele, né? A ideia era de que o Felipe Martins não sofreu uma fraude, mas poderia haver a hipótese de, quem sabe, um erro na lista que foi mandada para os Estados Unidos. Um erro. Ele não foi, mas estava o nome lá na lista. E o Chiquini descobriu documentos que provam que houve, de fato, uma fraude. Quer dizer, alguém colocou o nome dele lá sem ele estar. Alterou, de fato. Isso poderia anular todo o processo. Essa é a questão. Que está correndo nos Estados Unidos, não é isso? Essa é a questão. Aí os Estados Unidos têm que investigar, a PF tem que investigar e tal. Mas é uma prova gravíssima que pode anular o processo. Isso é um ponto. Só que aí, o que acontece? Ao invés de você mandar uma mensagem, ele poderia ter mandado uma mensagem para Paulo Figueiredo. Paulo, Paulinho, evita essa análise o Chiquini falou que não daria para mandar porque ele é parte envolvida do processo. Não, mas pera lá. Mas o Paulo Figueiredo, ele é um jornalista. Sim, não tem análise. Exato, esse é o ponto. Ele faz análise independente. Faz análise. Exatamente. Ele tem direito de analisar. O ponto é, o Paulo, ele estava fazendo uma análise de cenário. Ele não estava torcendo para que, foi um erro. Olha só, o cara insistindo numa teoria de defesa. Não era nada disso. E aí a reação do Chiquini foi extremamente desproporcional. Ele chegou ao ponto de acusar o Paulo Figueiredo de crime de corrupção. Pera lá. Pois é. Ele estava fazendo uma análise independente dele. Era uma análise, não era uma torcida nem nada. Entendi. E outra, ele colocou como uma possibilidade, talvez venha se eventualmente. Então, assim, foi uma reação muito desproporcional. Eu não conheço nenhum dos dois pessoalmente. Então aqui não estou falando nem como amigo, nem como inimigo. O advogado teve aqui, mas o Paulinho a gente conhece. Conheceu os dois. O advogado teve aqui, é candidato, claro. O advogado é candidato. Opa! Candidataço. Candidato. É claro, você é candidato também? Talvez venha ser, não sei. Porque federal? Não, federal não, porque eu quero terminar. Quer ficar estadual, você quer o negócio da Lesp. Não, eu quero terminar a medicina, né? Então talvez eu venha candidato a estadual, mas não sei ainda. É uma questão a se analisar. Bom, mas essa história, então, ninguém sabe direito. Vai todo mundo perder tem também? Que se investigar, evidentemente. Só que. Não, mas quem vai investigar? Mas diz que tem alguma coisa que ninguém sabe. Da Casa Branca. Exatamente. Da Casa Branca. Aí o que aconteceu? Tem coisa que ninguém sabe. Aí o cara fala, olha, tem algumas coisas aqui, eu não posso falar desse porque momento. Altera o processo. Mas eu tenho uma coisa boa na manga. Então, mas... É o quê? Só que o negócio é o seguinte... É complicado, né? É, lógico. O Alexandre de Moraes mandou a PF se explicar. E aí a PF respondeu agora recentemente, dizendo que vai investigar se o Felipe Martins fingiu que foi para os Estados Unidos. Estão falando não que se houve uma fraude. Olha que absurdo. Estão falando que ele que fez a fraude dele. Exatamente. Só que o sistema ele americano. fez algo para ele ser preso. Pois é. Ele mesmo que fingiu. Coisa de louco. Eu vou fazer alguma coisa para eu ser preso. Não faz o menor sentido. Então, na verdade, a gente vai depender mesmo das investigações dos Estados Unidos. Que é o sistema deles. Exatamente. O problema foi lá. Como é que isso foi alterado? Então, mas pode ter sido, como disse o Paulo Figueiredo, pode ter sido um erro.
do I-94. Sem Você foi dolo. entrar, né? Sem dolo. ocorrer. Então. Pode ocorrer. Mas o que o Holiday falou que não. O que o advogado está falando é Não, que é porque, foi assim, feito, fraude. foi fraude. Porque é muito difícil. Então, mas você só vamos imaginar saber que como a a imigração americana ia Errou. colocar o nome de alguém que não tá lá. Mas pode ter sido erro mesmo. Mas como? Agora, Sim, eu sei. o Paulo Você não vê os Figueiredo, erros que a ele gente tem faz liberdade aqui. de expressão. Você não né? conhece Ele as é jornalista. Panflix, pra você ver o que é. conhece. Vai comparar a nossa Panflix com os equipe Estados aqui. Unidos. pelo amor. Se botar nossa equipe lá, é erro todo dia. Não Ah. Se botar eu lá, você vai ver o que acontecer. Agora, o Holiday, independentemente disso, o Felipe Martins sofreu uma grande injustiça. Ficou 6 Sim, meses com preso. certeza. Você acredita que, por conta disso, a Suprema Corte vai anular para ele, enfim, vai aliviar para o Felipe Martins? Eu não sei até que ponto, mas uma coisa é certa. Ficou um clima ruim no julgamento. Porque o que a gente via até aqui na primeira turma eram todos os juízes muito convencidos das decisões que eles estavam tomando, apesar das críticas e tudo mais. Dessa vez, não. Tanto é verdade que quando o advogado, né, o Schiquini, alega lá na sua defesa que a PGR incluiu provas que não estavam nos autos e tudo mais, o Alexandre Moraes tirou os advogados do Felipe Martins da defesa, falou, não, esses caras aqui, ó, perderam prazo e tal, não sei o quê. Aí eles comprovam que a PGR é que estava errada, e o Alexandre de Moraes restabelece a defesa, restabelece o desejo do Felipe foi agora, Martins. há pouco de ter tempo. Exatamente. Então, assim, é a primeira vez que a gente vê a primeira turma e o próprio Alexandre recuando em decisões. Então, me parece que essa história do Felipe Martins, até agora, de todos os processos, de todos os núcleos, é aquilo que tem gerado mais desconforto no STF. O que isso vai gerar, se vai gerar uma anulação do processo, se vai gerar a libertação ou até mesmo a inocência dele, aí é outra história, né? Mas o processo dele... Suponha que teve a fraude. Vamos supor, trabalhar com um cenário hipotético. Não, mas aí... Não, aí anula ele, Aí mas tem mais gente que também se salva, que estava junto ou não. Como é que é? Então, Quantas pessoas estão ligadas a essa tese dele? Aí é a grande discussão jurídica, né? Porque tem uma teoria no direito que é a tal do fruto da árvore podre, né? Então, se você tem uma prova que é nula e que, portanto, vem de uma fraude, logo o processo todo inteiro o processo, vai pro saco. A raiz dele é nula, Mas entendeu? quem que tá Que é a nesse história do processo? Lula. E aí seriam todos o Lula os foi lucros. isso. Tanto Todos o os Bolsonaro... Vai tudo. Salva todo mundo. Salva todo mundo. Só que o STF pode trazer uma outra interpretação e dizer, não, só salva o Felipe Martins, ou só salva esse núcleo no qual ele está sendo julgado. Mas, em tese, analisando a teoria do direito do fruto, eu gosto de falar o fruto proibido, né? Do fruto proibido, realmente teria que anular todo o processo. Boa. Exatamente. E agora posso falar dessa questão que a gente começou. Você acha que essa treta enfraquece mesmo a direita ou não é coisa pontual dentre o advogado, como falou, você quer ser candidato, está se aproveitando disso para galgar espaço aí? Você acha que isso fortalece, enfraquece ou não tem nada a ver, é uma coisa pontual que é dos dois só? Cara, eu acho que enfraquece, né? Porque, querendo ou não, foi uma briga de duas pessoas que são muito importantes nesse processo. Primeiro, o Paulo Figueiredo, que faz essa crítica, que faz essa denúncia até do que ocorre no Brasil lá fora, nos Estados Unidos. E, de outro lado, um dos principais advogados, né? Que tem uma visibilidade muito grande aqui no Brasil e um dos mais críticos ao que tem acontecido na primeira turma. Então, são duas figuras muito importantes. Que eu acho que acabou dividindo, porque aí no Twitter, o fulano defendia o Paulo Figueiredo, o fulano defendia o Chiquinho, então assim, virou uma bagunça, e eu achei Twitter muito desproporcional tudo isso. Twitter é Twitter, né? Mas mesmo assim, né, não seria o momento para isso. Agora, vamos lá, a gente tá fazendo uma análise do nosso querido Barba. O Barba. Teve lá o negócio do Trump, lá na ONU. Se esbarraram lá. Se esbarraram na ONU. O Trump falou, gostei. Simpático. Legal. Não rolou química, rolou uma indústria Sim, mas isso ele falou depois. Falou depois. Aí, só que é o seguinte, o Trump, você pode ver, o Trump ele senta com o Putin, ele senta com o francês, Com o chinês. ele senta com o chinês. Quando é uma coisa mais assim, ele manda
o chefe do gabinete. Ele manda o Delari dele. Ele manda o Delari. Né? O Vai lá, Delari, resolve esse BO lá. Vai lá, Delari. Pô, Pega tem um a cara... camiseta lá. Todo mundo aqui achou que, porra, pode ser que as terras raras, pode ser que dê alguma coisa lá esse encontro. De samba. Pode ser que dê samba. O Lula, tal, vai funcionar aqui, não vamos ter mais essas sanções aqui, Magnitsky, vai liberar geral. Tivemos essa reunião. Se você pegar o oficial, o encontro foi muito bom, tal, não sei o quê. Porém, Contudo, entretanto, o Lula me aparece já agora, ontem, aqui em São Bernardo, que é a terra junto do PSOL, junto da turma, com aquela camisa, aquela camisa vermelha, que é do Maduro, Nunca que o Maduro lavou empresta pra ele. Nunca Ele foi nunca lavou. Aquela camisa. Tem o suor do Chaves massa, ainda. Foi o Hugo Chaves. Tem suor do Chaves nela ainda. Suor dos anos 90 do Isso. Chaves. Foi lá e pá, e pá. Então eu acho que não aconteceu nada. Olha aí, ó. Ó a camisa. Essa aí, ó. Essa camisa é do Hugo Chaves. Você vê que é um pouco maior a manga. esse é o grande mistério, né? Então, essa reunião, eu tô realmente muito curioso para ver o resultado dela pelo seguinte. Ninguém sabe ao certo o que foi dito quando só estavam o Mauro Vieira e o Marco Rubio dentro da sala. Teve dois momentos, né? Primeiro eram os dois, depois entrou depois todo mundo, os a galera. aspones, Com a galera se discutiu as questões comerciais, econômicas e tal. E o pré ninguém sabe. Aí tem um disse-me-disse, né? Algumas fontes dizem não, o Marco Rubio insistiu na questão das sanções e tal. E a outra ala dizendo que não teve nada disso, foi uma conversa de boa e tranquila. Fato é que no domingo os dois estarão na Malásia. Isso. Pode ser que se Asian. encontrem. Exatamente, pode ser que se encontrem. E há um padrão no Trump que é o seguinte, quando ele quer atrair o sujeito para uma conversa pública, ele não atrai, evidentemente, né? Não vai atrair xingando o cara, criticando, etc e tal. E há uma teoria que me parece que faz muito sentido, que é o Trump está afagando o Lula, provavelmente vai ignorar essas declarações dele a favor da Venezuela e tudo mais, para conseguir esse encontro pessoalmente Que vai acontecer e agora. publicamente, que parece que vai acontecer no domingo. E neste encontro, diante da imprensa, ele vai jogar os podres diante do Lula. E aí? E aí, bicho? O que você vai fazer em relação a isso? Foi o que ele fez com o presidente da África do Sul, foi o que ele fez naquela primeira reunião com o Zelensky. O Zelensky ficou triste. Então me parece que é um padrão. Esse é o medo do próprio Palácio do Planalto. Itamaraty tem receio de que isso aconteça. E o tem Lula também. O próprio Lula. E tem aqueles mais otimistas. De qualquer forma, sejam os otimistas ou pessimistas, olhando do ponto de vista do governo, todos eles dizem o seguinte, não, o Lula é um político muito hábil, mesmo que o Trump dê uma encarcada nele, ele vai conseguir escapar. Ele vai dar um... Então, tem experiência, isso, né? Tem experiência. Exatamente. É isso aí que a gente provavelmente vai ver no domingo, né? Se rolar mesmo. Agora a gente vê uma apatia da direita no Congresso também, hein, Holiday? Não é só essa briga interna. Tem tema aí pra bater e tá todo mundo parado. Quer dizer, o Lula tá jogando sozinho. Tá atacando sozinho, sem defesa. Então, eu acho que um dos grandes problemas que a gente tá vivendo, e eu não sei se foi um erro, porque eu não sei se teria como a gente se preparar para isso, é que o Bolsonaro ele foi preso na prisão domiciliar e nós esperávamos que ele fosse preso, se viesse realmente a ser, somente depois da condenação. E aí se cortou o canal de comunicação com o principal líder da direita. E aí tem um segundo problema que é o seguinte, as pessoas que vão visitar ele lá saem dizendo, o Bolsonaro disse isso. Aí depois vai um outro visitar e fala, não, o Bolsonaro disse aquilo. E aí isso tem gerado uma confusão do tipo, qual deve ser o nosso foco? O que a gente tem que fazer agora? E me parece que era exatamente esse o plano do sistema o tempo todo. Quer dizer, ao momento que você torna o Bolsonaro incomunicável, preso dentro de casa, sem poder falar, você gera uma confusão em toda a direita. É um efeito cascata. Aí, recentemente, até autorizaram ele a dar entrevista e a defesa não permitiu pelo seguinte, porque tinha um asterisco, tinha uma letrinha miúda ali, dizendo, não pode falar sobre o processo. Eita! Aí fica aquela coisa, qual que é o limite que ele pode ir nessa entrevista? Aí falar, não, enquanto ele não puder dar uma entrevista livre, melhor não. Então a gente continua com ele calado, sem saber qual deve ser o foco da direita, que vamos seguir, e aí cada um vai pro seu lado. Mas sem teve um liderança, negócio. né? Aí sem liderança vai cada um pra um caminho e fica Mas essa teve bagunça. um negócio. A gente até falou ontem que tava o Léo Siqueira aqui.
A isenção do IR foi aprovada por unanimidade. Exato. Unanimidade. Perfeito. Isso é uma política populista, que a gente sabe que a conta não passa. Vai ter que pagar. Vai ter que pagar. Vai aumentar a dívida pública. Os mais ricos vão acabar... eles fizeram uma conta errada, dando a entender, olha, vai ser compensado, e não vai. É uma política que favorece muito o Lula e passou por unanimidade. Como que você explica? Então, quer dizer, a nossa direita é uma direita comprada. Porque o cara vai perder voto, cacete. Você não percebe isso? Só que ele ganha voto que o Lula ganha mais mas ainda. se você tá lá também, é que nem aqui, a gente não quer perder a audiência. Mas esse é realmente o a cálculo direita eleitoral. não tem valor. Os caras não têm valores. Não adianta você querer buscar acho que valores. nem é não isso, tem. nem é isso. É porque o negócio é o seguinte, por exemplo, na discussão, acho que a direita sofreu muito na tal da discussão do 6-1 lá, 4-2, sei lá. A escala. Era um papo de Lula, era 6-1, 4-3. Exatamente. O que aconteceu? Era um debate técnico. E a esquerda jogou com a emoção e a direita não soube responder com os argumentos certos. E se posicionou contrariamente. Me parece, eu não sei, mas me parece, olhando de fora, que isso gerou um trauma. Porque foi uma rejeição muito grande dentro do próprio eleitorado da direita. Porque ele falou, opa, como assim eu tenho que trabalhar mais só porque vocês querem e tal? Quer dizer, a gente não conseguiu explicar isso pro público. E me parece que, diante de todos os problemas que a gente está vivendo, o raciocínio dos deputados e dos senadores foi, não vai dar pra gente explicar isso aqui. Não vai dar, a gente vai se lascar, vai dar mais munição pra esquerda, vamos votar Mas com isso, o maior beneficiado é o Lula. O maior beneficiado dessa eleição é o Lula. Não tenho tanta certeza. Eu tenho. Não tenho tanta certeza disso. O problema, Sami, é que se você fizer uma análise, você tem bolsonarista e você tem petista, que é um... E uns 30% que é fanático. E aí tem aquela turma, que é a turma que não foi votar, é aquela turma que tinha nojinho de um, que tinha nojinho de outro, tem 30 milhões de votos. E o que acontece? Essa canhota, ela tem essa proteger pobre, não sei o quê, essa conversinha. Ele tem o quê? Os intelectuais do lado dos caras, que são os professores aqui, a professorada, a companheirada. Sim. A As universidades federais. Tem os artistas que pegam o dinheiro, que tem patrocínio. Consórcio. Tem o consórcio, Tem o consórcio que joga do lado deles. E agora tem os togados. Então, é muito difícil. É um time muito forte. É um time, é jogar o São Paulo com o Real Madrid. É jogar o time da PAN com o Real Madrid. Porque é muito forte o que o cara tem de esquema. E tem também aquele político que se vende, que é o que mais tem, que eles falam que é isso aí. Então lascou. Não, agora que você viu? Lascou. Ué, lascou. Agora que você viu? Não, eu já... Não, lascou, mas a gente tem o fenômeno Bolsonaro que numa época, não sei se foi a facada, não sei o que foi, mas que acendeu uma centelha aí numa galera, uma esperança de falar, pô, tem como mudar o negócio. Não, e aí porque é difícil ganhar. É muito difícil. É difícil, A cara. esquerda, por isso você fala, a esquerda vem 30 anos de poder. É isso aí, 50. E tem um ponto aí interessante que é o seguinte, me parece que o sistema, aí quando eu digo sistema, falando principalmente o centrão ali, ele está se reorganizando para colocar uma espécie de, entre aspas, centro-direita ali. E aí, isso nos lembra muito aquilo que o professor Olavo de Carvalho falava, que era do teatro das tesouras. Vou pegar o exemplo agora da Bolívia, né? Que elegeu o tal do Rodrigo Paes. Tá todo mundo falando, o cara é de direita, tal, não sei o quê, alguns falando de centro-direita e tal. O Rodrigo Paes, que ele se elegeu agora ele é filho na Bolívia. Bolívia. Na Bolívia, exatamente. Ele sucedeu o partido do Evo Morales, que ficou lá por décadas e tal e tudo mais. E aí realmente rompeu um ciclo. No segundo turno, ele foi apoiado pelo próprio Evo Morales. E por todo o sistema que já estava na Bolívia ao longo dessas décadas todas. O Rodrigo Paes é como se o Alckmin tivesse ido para o segundo turno em 2018 contra o Bolsonaro. Quem que o Lula ia apoiar? Ia apoiar o Alckmin. Quem que o eleitor do Lula ia apoiar? O Alckmin. Quem que o sistema e o centrão iria apoiar naquele cenário? O Alckmin. Então venceu ali o Alckmin. E este sujeito está sendo colocado como essa nova direita. A direita que assume a Bolívia. Agora, no Brasil, me parece que o mesmo caminho está sendo tentado pelo Centrão. Especialmente pelo Ciro Nogueira, que é um cara que se coloca, não, mas eu sou de direita. Eu fui do governo Bolsonaro. Mas
Bolsonaro tem muita rejeição, deixa ele de lá. Família Bolsonaro é passado, gosto deles, mas é passado. Vamos pensar em um outro nome. E aí vem com esse papo agora de Ratinho Júnior, é a nova onda do momento. Então, me parece que o movimento no Brasil é de tentar abafar essa direita que surgiu e tentar retomar o teatro das tesouras. Você põe um cara de centro-esquerda, bota um rótulo de direita nele e fica todo mundo feliz. Então é um teatro. É um grande teatro. O que a gente está acompanhando é um teatro que a gente está vivendo. A gente está levando a sério. A gente está levando a sério um filme, teatro. uma ficção. Exatamente. Tanto que o Quiroga, que ficou em segundo lugar na Bolívia, era sempre muito comparado ao Milei. Tinha até um pensamento econômico muito mais liberal, libertário, etc. E acabou ficando escanteado. No Chile agora, talvez aconteça também o mesmo processo. No Equador, com o Noboa assumiu mais recentemente, mas já se trabalha também para que se tenha o mesmo processo. E com isso se cria a impressão de que a direita está dominando a América Latina, quando na verdade é só o bom e velho centrão. Não, mas espera aí. Mas tirar o Foro de São Paulo já é uma coisa boa. Não. Se cai o Maduro, que é o Trump, tá tentando derrubar o Maduro. Não sei se vai conseguir derrubar o Maduro. Difícil. Tá lá, né? Mas não sei. Depende até onde ele vai. Claramente. Não sei se ele vai querer. Eu não sei se ele mas vai. é bom que dá uma mudada. Ele não vai fazer incursão Eu sei, mas dá uma mudada, mas ele entendeu? tá tentando dividir internamente para ele cair. Dá uma mudada. Você vê, mesmo lá na Argentina, lá o Kirchner é forte, né? As Kirchner Bem lá. forte. Não, É mas forte, a mulher tá presa, mas pô. o Alan falou que, Quem? Milei tá... Você não viu o que o Alan falou? Mas o Alan também torce contra. O cara torce pro Putin. Torce comunista. contra. Torce contra. Comunista, porra. Não, quem torce? Eu não tenho O torcida. documentário da Brasil Paralelo mostrou que em relação ao Putin, a versão que eu dei em primeira mão da guerra da Ucrânia, eu estava certo. Olha lá, guerra da Ucrânia. Ele defende. Ele vai fazer o Brasil é. paralelo. Isso, Brasil Paralelos. Com o Alan Nós vamos lançar um quadro aqui, Brasil Paralelos. Você não acha bom dar uma mudada nesse Foro de São Paulo? Então, é bom, a grande questão é, o Foro de São Paulo está acabando ou mudando de rosto? Eu acho que essa é a grande questão, porque quando você elege um Milei na Argentina, você percebe que é realmente um rompimento. Não tem nenhuma relação. Não tem nenhum diálogo entre o kirchnerismo e aquilo que o Milei representa. Foi o Bolsonaro aqui. Exatamente, foi o Bolsonaro aqui. O que aconteceu na Bolívia agora não é isso. Então, mas o Bolsonaro ele quebrou tudo. Isso. Tudo. Não tinha nem partido. Exatamente. Ele não tinha partido. O Bolsonaro não tinha partido, cara. Ele ganhou sozinho essa eleição. E aí vem a importância do que o Trump está fazendo agora, porque um dos fundamentos do Foro de São Paulo é justamente financiamento pelo narcotráfico. O Departamento de Justiça, acho que em agosto, ofereceu cerca de 50 milhões de dólares pela cabeça do Maduro por conta do narcotráfico. E agora tem um sujeito lá chamado Hugo Carvajal, acho que é esse o sobrenome dele, que vai ser julgado agora. Foi preso na Espanha. Exatamente, foi preso na Espanha e vai ser julgado agora no final de outubro nos Estados Unidos. E que parece que ele que trouxe diversas informações de como o narcotráfico estava financiando a ditadura do Maduro. E consequentemente o Foro de São Paulo. O Petro, o Gustavo Petro. O Gustavo Petro. Na Colômbia. Colombiano. Pelos Estados Unidos de narcotráfico. Exatamente. E aí permite uma incursão terrestre ainda que seja muito improvável. Mas o ponto é... O Trump já mandou bala no navio. No navio colombiano. Sei, mas não entrou no fronteira. Passou fronteira. Mas o ponto é, quando o Trump ataca o narcotráfico, obviamente tem a questão interna de diminuir o tráfico e tudo mais, só que ele está atacando justamente o financiamento desses regimes. Ele está atacando o financiamento do regime da Venezuela e o financiamento da esquerda e do Foro de São Paulo em toda a América Latina. Então é um negócio muito maior do que se parece. Mas isso não é por causa da China? Não, tem isso que a China tem... É muito parceiro esse país. A China é parceiro lá, no Peru. A Rússia é... Aquele negócio que ele tem lá, como é que chama aquele que o Bolsonaro falava lá do... Nióbio. O Nióbio. Os caras compraram lá no Peru. Nióbio. Tem muito nióbio.
Ano que vem, você Ano tá que vem. brincando? Ano que vem se prepara. Você já raspa tudo a Mas- empresa, porque vamos levar, viu? Mas eu não queria falar essa palavra, mas eu vou falar. Pode falar. Dificuldade. A trolha vem em 27. Vem em 27. E é voadora. Pagar a Em conta. 27 vem a conta. E vem direto. Então, o que acontece? Nós estamos em 25. Tem esse finalzinho de ano. Vamos se desesperando Sim, aos poucos. aproveita. A gente tem 26 inteiro Pra se desesperar. para se desesperando. Semear a terra. Devagarzinho. Mas não vamos ficar muito Não, desesperado. com tudo não. Porque aí dá um AVC, dá um. Aí é uma- E não aí- tem jeito. Aí não E aí, tem meu jeito. filho, Espera pra 26. É, Quando segura a que trolha senão... vem, E vem em 27. não tem o que fazer. Vai chegar até a companheirada já tá falando. Agora, Até ele sim, já mas, sabe. mas agora a pergunta é: o que é melhor? Fazer igual o Milei, que pegou no buraco e tá estourando o BO, ou deixa o Lula de novo pra 27 estourar e todo sei. mundo vê que Pergunta boa. não serve nada? É a pergunta do milhão. Pergunta boa. Meu Deus. Não, mas deixar o cara, Lula deixar ganhar é mais pior. um. Não tem eu acho que o brasileiro não aguenta pagar essa conta, entendeu? Eu já não. Mais Empresário não 4 aguenta. anos de PT seria um desastre, não só do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista institucional Sim. interno, né? A gente estaria falando, por exemplo, o Lula nomeou nesse mandato 3 ministros do Supremo, seriam mais 3 ministros do Exato, Supremo. exato. E aí você teria um Congresso também com uma oposição muito grande, porque Sim. por mais que ele vença a presidência, ele venceria com o apoio do Centrão, então não seria um Congresso que estaria 100% com ele. Essa oposição constante, essa tensão constante das instituições vai gerar uma crise muito grande. Me falaram E que- isso da última vez. Era o mesmo papo. mas aí Ô, seria um Holiday. segundo mandato. Não, Uma não, pergunta me falaram tranquilinha a pra mesma você. coisa. Quem que você acha que vai ser o candidato da direita? Toda vez que eu venho aqui, ele faz a mesma Ele pergunta. só sabe fazer. Ele vem só pra fazer essa. Cara, Porque o cenário deu uma mudada. mas eu acho que não muito ainda. Eu continuo acreditando que, uma vez o Bolsonaro não sendo candidato de fato, aquele que mais se destacar na defesa dele, do legado dele, é que será o candidato. Mas vai Mas você ser não proibido. vê, eu não vi um free Bolsonaro. Então, Pois é. O Bolsonaro tá lá Pois meio é. que morrendo. Não, mas tem o anistia. Tem o pessoal da que anistia. você viu da Eu acho que, na verdade, pra as rede principais social. figuras da direita. Do Lula, tão os caras esquecendo. ficavam lá na porta do negócio o tempo inteiro. Mas é porque ninguém solta a mão de ninguém. Perto Na direita- do que a esquerda fez para defender o Lula, a direita está muito devagar. Os principais candidatos que se colocam hoje, os nomes que falam aí, tirando o Tarcísio, que às vezes falava, mas agora também está muito quieto. Parou. O Ratinho Júnior não fala o nome do Bolsonaro. E o Ciro Nogueira tem a cara de pau de falar para a imprensa que não, será um ótimo candidato. E o Caiado que Absurdo. O Caiado parece que vai visitar ele agora, né? Por que é absurdo? Mas Uma pergunta, por que é não absurdo tem- não tem o Ratinho não falar? capilaridade, né? Não, sim, tudo bem. Se é bom, se é fraco, se não é nada, se não é nome nenhum, por que você acha que é um absurdo ele não citar o Bolsonaro? Porque ele vai pedir o voto do bolsonarista. Ele quer só Ele quer o o apoio espólio. do Bolsonaro. Eles tudo bem, querem o Bolsonaro. E não defende esse legado. Eles querem o Bolsonaro morto Pra e não o apoiar espólio ninguém. dele. Igual um pai rico. Quando o cara tem um pai rico, ele fala: torcendo. eu tô só torcendo pro lembrando- meu pai morrer, lembrando pra que eu o pegar a Ratinho não- herança. melhor Tipo, o mas Ratinho isso não aí, fez. Se ele tivesse se a realidade colocando, é Mas essa. o se ele Ratinho não tivesse se elegeu com o colocando- Bolsonaro lá no Paraná. Não, mas peraí. Eu sei, mas Se eleger ele no Paraná é uma fosse- Tudo coisa. bem, eu sei disso. Não, gente, mas peraí, tem um detalhe importantíssimo Deixa aqui. o Mbappé Se o falar. Ratinho Júnior. Se o Ratinho Júnior tivesse vindo como um candidato independente, eu sou a terceira via, igual o Moro tentou vir lá. Eu sou a terceira. Sim. Não, aí tudo bem, é uma coisa. Agora, o que tá se dizendo não é isso. O que tá se dizendo é ele vai ser o candidato do bolsonarismo. Quem não tá é que o dizendo? candidato do Bolsonaro. O Ciro Nogueira Mas o disse Ciro isso. Nogueira também, ele Não, fala umas então. coisas também que ele não Não, se mas ele é o nota candidato também, da né? terceira via ou é o candidato do Bolsonaro? Eu Isso é acho fundamental. que ele tá se colocando como terceira via. Porque não, aí eu sim. acho. Aí tá eu bom. não tô, Aí vai na dele. Não sou advogado do Ele cara, não é mas porta-voz. pelo Não, que se foi isso, justamente tudo o que você bem. tá falando. Ele não tá falando nada, ele tá tentando se prender. Ele lançou uma campanha colocando lá, vamos andar pra frente, deixa tudo pra trás. Não, Então, aí tá. eu acho que Não. ele tá se colocando como Aí- terceira Se via. ele fizer eu isso, tudo acho. bem. Agora eu tô falando com base na fala do Ciro Nogueira. Mas o Ciro- Se ele for o candidato do Bolsonaro com apoio do PL, etc, e tal, aí é um absurdo. Não, ele fala que ele é da direita. Não, mas o PL também não dá pra falar nada. O cara, o presidente vai e fala que vai apoiar o Ciro Gomes. Aí, Não, então, mas eu também- falo PL por causa do Bolsonaro, onde ele Pois tá é. afiliado, etc. O ponto é, ele quer ou não quer o apoio do Bolsonaro? Se ele quer o apoio do Bolsonaro, o fato dele Não não sei. falar sobre a Vamos situação ligar pro do Ratinho Bolsonaro Júnior. é. Ratinho. Pega.
Meu filho tá bom, O Bolsonaro, Sim. agora, esse Bolsonaro aí, ele Sim. fez mais de 100 políticos no Brasil. Sim, exatamente. Fazendo aquelas motocicletas, meio zoado agora lá, Senado. que ele ia lá pro Nordeste. Ele fez mais de 100. Por isso que vão proibir, eu 100. acho. É, lógico. Próximo passo é proibir. Então qualquer eu acho que o candidato usar nome. cara que quiser voto de direita, ele tem que ser apoiado pelo Bolsonaro. Não tem jeito, Sim. não tem como. Não é Agora, o cara- se quiser se iludir com ideia de Porque o terceira, cara, tudo bem, sempre vai ter porque que... essa turma que gosta do Bolsonaro, que é fanático pelo Bolsonaro, Sim. foi um Brasil que foi descoberto naquela época, Exato. porque não existia isso no Brasil antes. Não. Era o como é, Geraldo Alckmin, PSDB. era o mineiro lá que Não, o apareceu, pessoal o mineiro, o Aécio, tinha- O Aécio. 45. Mas Era o Aécio, era o 45. Mas tem um Vambora, vai. chega, O programa chega. foi muito bom. Muito bom. Volta Que amanhã. energia, hein? Volta Posso dar dois amanhã. recadinhos rapidinho? Vai lá. Dois recadinhos. Por favor, pessoal, me sigam aí no Instagram. Estou Opa. quase chegando em 1 milhão de seguidores. Opa! Mas sempre tem gente que fala, eu segui, aí não apareceu. Então, Exato. confere lá, Fernando Holliday, HOLIDAY, Fernando Holliday, em todas as redes, no Instagram, no Twitter, onde você estiver. E gostaria aqui também de mandar um abraço para a família do Duílio, que era o meu vizinho, que infelizmente faleceu essa semana. Opa. Um abraço a todos vocês e meus pêsames. Pois você já Sentimentos está aí. convidado para a próxima rodada aqui. @Fernando Holliday, é o nosso Holiday.